tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado de café. Você acompanhou ontem aqui no Notícias Agrícolas um dia de caos na Bolsa em Nova York, preços recuaram bastante, mas hoje, nessa sexta-feira, dia 25 de fevereiro, um dia mais tranquilo, acredito que todo mundo pensando melhor, esperando, as informações chegarem. Tensão entre Rússia e Ucrânia, ela continua, isso não mudou, mas o mercado de café vai finalizando aí o pregão, então, perto da estabilidade, mas a gente precisa entender o que vai acontecer daqui para frente, Ontem foi um dia que marcou esse mercado e para a gente falar sobre isso, a gente convidou aqui então mais uma analista de mercado e ela vai bater um papo com a gente a partir de agora. Natália Gandolfi, fala em nome da Redpoint, seja muito bem-vinda ao Notícias Agrícolas, Natália. Muito obrigada, Virginia. Natália, vamos começar então o nosso bate-papo falando um pouquinho do que foi ontem, porque o produtor ainda se pergunta por que caiu tanto, sendo que a gente vem falando diariamente, os analistas falam diariamente que é um cenário de preços sólidos, principalmente por conta da quebra na oferta proveniente do Brasil. Como é que você avaliou o dia de ontem, Natália? Sim. O movimento de ontem destoou da tendência de alta em resposta à operação militar da Rússia na Ucrânia, né? Então, em primeiro lugar, temos o pano de fundo do café, os fundamentos específicos do mercado que são altistas. Para o ciclo atual de 21-22, nós aqui da Redpoint esperamos um déficit de 8,7 milhões de sacas no mercado de café e para o ciclo 22-23, um déficit de 2,4 milhões de sacas. Ambos fatores de suporte. Porém, o café, como demais ativos de maior risco, fica sujeito às movimentações dos investidores. E a invasão na Ucrânia é um conflito que fomenta a aversão ao risco, né? Então, vimos ontem o dólar índice subindo quase 1,6% durante a sessão, 1% no fechamento. Nessa fuga de ativos, nessa fuga para ativos safe haven, que a gente chama, né? Que são ativos de menor risco, e a consequente queda no café. Também vale ressaltar que o café ele não é diretamente afetado pelo conflito na Ucrânia, como é o caso de grãos, oleaginosas e produtos de energia, porque a região não produz café, né? E a região representa menos de 4% da demanda global, considerando todo o bloco de países da antiga União Soviética, que estão aí mais sujeitos a impactos diretos do conflito. Para a Ucrânia, especificamente, representa 0,7% da demanda global. Então, de forma resumida, ontem tivemos uma resposta a este evento, alguma realização de lucro por parte dos especuladores e hoje mais precificação dos elementos específicos ao mercado de café, como, por exemplo, os estoques certificados de arábica que continuam em queda. E, Natália, o que pode acontecer daqui para frente, Como é que você avalia isso? Porque pelas informações que nós temos e a cobertura que a gente vem fazendo aqui no Notícias Agrícolas, essa tensão ela deve demorar um pouco ainda para cessar, As coisas, inclusive, elas pioram a cada hora que passa, a gente tem novas notícias. Esse cenário macro, Esse externo, como é que pode influenciar de novo no mercado de café? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque a demanda de café, ela está diretamente relacionada ao crescimento econômico, né? Então, de forma geral, uma corrosão do poder de compra do consumidor final pode sim impactar a demanda por café, especialmente vendo que estamos em um período de inflação alta. E o conflito, ele pode acabar agravando, né, essa situação. O preço do café no varejo quase dobrou no período de um ano, e já como reflexo da quebra de safra brasileira em 2022. E a Rússia é um dos principais exportadores de produtos energéticos e fertilizantes, o que pode continuar impactando as culturas agrícolas no país caso o conflito se estenda, né? Ainda que o Brasil tenha a tradição do café, é algo que deve ser monitorado pelo mercado nos próximos meses. E quando a gente fala nesse conflito, Natália, tem um outro ponto que chama bastante atenção e que preocupa, que é a questão da logística. Justamente porque a gente já vem de um ano muito marcado por problema logístico, Quando a gente fala nisso, como é que você avalia? Sim. Na questão logística, praticamente todas as origens de café estão sendo afetadas, né? Isso não é exclusivo do Brasil, a gente vê isso também no Sudeste Asiático, Indonésia, Vietnã.
é algo que está afetando o mercado de café, as origens de café de forma geral, né? Se a gente pega, por exemplo, um dos principais índices de frete que a gente tem, que é o Freightos, a gente viu aí esse índice aumentando 500%, desde o começo da pandemia até o final do ano passado. Então, os exportadores, eles estão tentando remanejar o que é possível em questão de container, né? Levando o café em big bags, em bulk, mas é algo que deve continuar afetando, sim, o mercado de café, apesar de existir uma expectativa de uma melhora gradual a partir do meio do ano, é algo que só vai ser resolvido mesmo no longo prazo, quando a gente começar a ter uma entrada maior do que a gente tem no order book de containers no mercado, né? Ano passado a gente teve um recorde na questão do order book para containers, então é algo que a gente só vai ver daqui 2, 3 anos, quando isso começar a entrar no mercado e aliviar essa pressão. E, Natália, eu queria falar um pouquinho, então, sobre o número que vocês levantaram para a produção desse ano, pode ser? Queria Claro. começar pelo café Conilon, com 22,3 milhões de sacas, é isso mesmo, né? Isso. Tá. Como é que vocês chegaram nesse número? O que ele traz para o mercado? Ele é positivo quando a gente fala em café Conilon? Como é que você avalia isso? Sim. O nosso número de Conilon, ele não está apresentando nenhuma alta em relação ao ano passado, né? Então, ano passado a gente estava vendo 23,5, agora 23,3, porque com o Crop Tour, que a gente tem uma agência que nos auxilia nesse levantamento, né? Foi notado que o pegamento, tanto para o Arábica quanto para o Conilon, ele não foi o esperado, né? E para o Conilon, especificamente, a gente está vendo algumas faixas baixas de produtividade, né? Então, é algo que a gente não está vendo um crescimento da produção de Conilon. Floradas que acabaram sendo pouco uniformes entre si. Se você pega na mesma árvore, alguns galhos estão ok, outros não. Então, essa falta de uniformidade também afetando, né, a questão da produtividade, e é um número que está bem em linha com o resto do mercado, não é um número que destoa muito do que a gente está vendo, né? Mas a questão do Conilon, ela é interessante porque tem uma disputa muito maior em relação ao que é FOB, o que é doméstico, que é consumo doméstico, né? Inclusive, a gente vendo diferenciais de Conilon aí na parte positiva, do lado positivo já há alguns meses, o que é bem interessante. Então, para o Conilon é esse o quadro que a gente está vendo. E para o Arábica, vocês trouxeram, então, 37,9 milhões. O que eu queria saber é o seguinte, Natália, como é que você avalia nessa questão para o Arábica? A seca foi o que mais pegou, a gente já está vendo impacto da geada também na produção de 2022. Como é que você explica esse número de 37,9? Sim, sim. Pro Arábica 22-23, definitivamente, impacto da seca durante o crescimento vegetativo, né? O impacto dos 3 eventos de geada em 2021, extremamente relevante, e algumas chuvas torrenciais em algumas regiões de Arábica também acabaram causando algum tipo de dano no momento da pegação da florada. Então, a gente está vendo uma florada que foi uniforme, que foi muito bonita, né? Mas uma dificuldade no pegamento depois, né? No final do ano. E é claro que as chuvas, elas são boas, são positivas, principalmente para o crescimento vegetativo da próxima safra, né? Da 23-24. E, Natália, diante de tudo isso que a gente tem, né? Tem essa questão muito firme quando a gente fala nos fundamentos muito pessoais, né? Nos fundamentos que são do mercado de café, tem essa questão macro que pode impactar bastante. Qual é a orientação que a gente pode passar para o produtor que ainda espera para ver quanto que de fato ele vai colher nesse ano, né? Esse momento ele pede cautela, é hora do produtor esperar para ver como é que ficam os próximos dias. O que a gente pode orientar para eles hoje? Então, hoje a gente está vendo, principalmente com
toda a questão do conflito Ucrânia-Rússia, a gente está vendo, sim, um mercado mais cauteloso por conta dessa volatilidade, né? E é algo que vai depender, sim, né? Como você mesmo disse, vai depender, sim, de como vai ser a colheita, né? Então, a gente está vendo na previsão do tempo, para as próximas 2 semanas, chuvas abaixo da média, em algumas regiões já está tendo, nas últimas 2 semanas, abaixo da média. É uma questão de vai chover durante a colheita, isso pode afetar a qualidade do café, inclusive, né? A gente tem um laninha ativa, expectativa de laninha, isso pode acabar acarretando em geadas. Então, é um momento de cautela, é um momento de atenção na frente de clima, né? E também na questão macroeconômica, porque a gente está em um momento muito incerto. Perfeito. Natália, eu agradeço muito sua participação, sua disponibilidade. Seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Convite aberto para você voltar mais vezes para trazer a análise de vocês. Obrigada, viu? Bom final de semana e até a próxima. Muito obrigada, Virgínia. Bom final de semana. Portanto, então, essa foi a nossa análise de mercado para o café, para o produtor de café, com a Natália Gandolfi, trouxe para a gente aí, além do que aconteceu nesse pregão, né? O produtor assustou ontem com as baixas, mas hoje o dia foi mais tranquilo, mercado tentando entender como é que é essa tensão entre Rússia e Ucrânia, que parece que está longe do fim, vai movimentar as bolsas nos próximos dias. O mercado vai encerrando, então, aí as cotações dessa sexta-feira, dia 25 de fevereiro, próximo da estabilidade. Nesse momento, o contrato maio 22, ele cai 10 pontos na bolsa em Nova York, negociado aí a 237,80 centavos de dólar por libra peso. Ontem o mercado recuou mais de 1.000 pontos, hoje a gente teve, então, esse dia mais tranquilo, com todo mundo tentando entender o que de fato vai acontecer. Natália trouxe para a gente, então, que o cenário de fundamentos ele continua sólido para o café. A gente tem uma expectativa de colheita se confirmando, então, né, uma safra se consolidando abaixo do que era previsto anteriormente e demanda aquecida. Tudo isso sustenta os preços lá em Nova York, principalmente porque a gente continua observando redução nos estoques certificados na AIS. Então, por um lado, a gente tem fundamento sólido, mas essa questão macro, essa questão externa ao mercado de café, né? Essa tensão entre os dois países deve sim continuar movimentando os preços, a gente deve continuar observando essa volatilidade por conta disso. Então, a Natália frisou aqui mais uma vez, é mais uma analista que traz isso aqui no Notícias Agrícolas, que o momento ele é de cautela, pé no chão, o produtor precisa esperar nesse momento para ver o que vai acontecer. A gente vem observando nesses últimos meses o mercado mais travado justamente por conta dessa quebra, o produtor ainda não sabe o que de fato ele vai colher na safra 22, então a tendência aí é da gente ter um mercado ainda mais parado nos próximos dias, até a gente ver como é que deve ficar essa formação de preços em Nova York. Bom, a gente vai terminando mais uma semana, então, para o mercado de café. Gostaria de aproveitar aqui para parabenizar todo mundo que faz parte do agronegócio. Hoje é dia do agronegócio. Notícias Agrícolas fez uma matéria linda para homenagear todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Está na home do nosso site. Eu convido vocês, então, a conhecer esse trabalho. Foi a jornalista Carla Mendes que fez, vale muito a pena. Na segunda-feira nós estamos aqui. Eu te espero e até lá. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.